Olá, aluno dos sextos anos, tudo bem? Aqui é o professor Sidney de Ciências e hoje nós iremos dar continuidade à correção das atividades do livro didático. Hoje vamos fazer a correção da página 50, 52, 53 e 54. Vamos lá, então pegue seu livro e vamos começar a fazer a correção. Então vamos lá, atividade. Questão número 1. A canção Planeta Água de Guilherme Arantes já se tornou um ícone da importância da água para o nosso planeta. Analise atentamente um trecho da letra desta canção. Agora resolva as questões a seguir com base nos seus conhecimentos e na análise do trecho da letra da canção. Letra A. Escreva uma das importâncias da água para os seres vivos citados na canção. Então a sugestão de resposta poderia ser a seguinte: mata a sede e também fertiliza o solo. Mata a sede e também fertiliza o solo. Questão B. Qual é o nome dado à camada da Terra na qual estão as águas? Cite exemplos próximos da sua região, onde você mora, que faz parte dessa camada. Então, a camada é a hidrosfera, a camada de águas. E aqui na nossa região, nós temos rios, nós temos lagos e também nós temos igarapés. 2. Qual a importância da atmosfera terrestre para a manutenção da vida no nosso planeta? Bom, é bem simples, As camadas da atmosfera são importantes porque elas nos protegem contra os raios ultravioletas. E também que ele mantém os níveis de oxigênio, de gases que são importantes para a nossa sobrevivência. Ok? Agora vamos lá para a questão 3. Cada camada da atmosfera apresenta características, propriedades e funções que definem a sobrevivência dos seres vivos, as mudanças de temperatura, a proteção e etc. Determine quais seriam os efeitos causados nos seres vivos da Terra caso a estratosfera não existisse. Então, a sugestão de resposta da questão 3 seria a seguinte, que os seres vivos estariam sujeitos a forte radiação solar, pois a camada de ozônio que nos protege contra os raios ultravioleta não existiria. E assim os raios ultravioleta eles chegariam com maior intensidade e com isso causando vários tipos de problemas, principalmente problemas de saúde como o câncer. Agora vamos para a questão 4. Sabemos que a atmosfera se estende por muitos quilômetros e que, à medida que se afasta da superfície terrestre, apresenta características diferentes. Por isso, didaticamente, ela foi dividida em 5 camadas. Sobre esse assunto, analise as informações a seguir e indique o nome da camada da atmosfera correspondente. Letra A. Camada onde ocorre a propagação das ondas de raios. Então, essa camada é chamada de termosfera. Termosfera. B. Camada com temperatura muito baixa, onde os meteoros se incendiam. É chamado de mesosfera. Mesosfera. C. Contém a camada de ozônio. É chamado de estratosfera. Tá? E D. Camada limite entre a Terra e o espaço sideral. Exosfera é a última camada até o espaço sideral. E E, camada mais próxima da superfície terrestre, na qual ocorrem nuvens e tempestade. É chamado de troposfera. Ok? E aqui nós finalizamos a página 50. E agora vamos para a página 52. Página 52. Hora do estudo. Questão número 1. Leia o texto e responda as questões a seguir, considerando os assuntos estudados. O Brasil foi o maior produtor mundial de ouro durante o século XVIII, chegando a produzir cerca de 60% do ouro minerado no mundo. Entre as várias minas da época, é a do Morro Velho, no estado de Minas Gerais. Foi uma das principais. Ela produziu mais de 570 toneladas de ouro e funcionou por 278 anos, encerrando suas atividades em outubro de 2003.
Essa mina era dividida em dois blocos, as minas velhas até 518 metros e as minas grandes de 518 a 2.453 metros. Agora vamos lá para a alternativa A. De que maneira, melhor, de que camada da Terra o ouro é extraído? No caso, o ouro ele é extraído dessa camada mais superficial da Terra, que é chamada de crosta terrestre. Tá? Então a resposta é da crosta terrestre. B. Por volta de que ano a mina do Morro Velho começou, né, a ser explorada? Então você vai ter que fazer um cálculo simples aqui para chegar até esse resultado. Então você vai pegar, né, o ano de 2003 menos 278, né, que está dando a informação aqui no texto, né, e fazer uma subtração. Então o valor seria, o resultado seria, né, 1725. Né, então seria por volta de 1725 no século XVIII. Ok? Essa seria a resposta correta. Agora vamos para a alternativa C. Admitindo que atualmente uma grama de ouro tem o valor de R$ 135, quanto valeria todo o ouro extraído da mina, né, de Morro Velho? Então aqui você teria que fazer um cálculo, né, pegando o valor, né, que foi dado lá no texto acima, né, de 570 toneladas, e transformá-lo em gramas e depois multiplicá-la por 135. Então nós temos aqui alguns exemplos. Né? Então uma tonelada equivale ao quê? A 1.000 quilogramas. Né? 570 toneladas a 570 mil quilogramas. Então, 1.000 quilogramas equivale a quantas gramas? É 1 milhão de gramas. Né? 570 mil quilogramas corresponde a 570 milhões de gramas. Né? Então, vocês vão pegar esse valor aqui, que foi transformado em gramas, e multiplicá-la por 135. Tá? Que chegaríamos a esse valor que é o resultado. Tá? Então, o ouro valeria, né, 76 bilhões 950 milhões de reais. Okay? Então essa é a resposta. Alternativa D. Na região de Nova Lima, onde se situa a mina, o grau geotérmico é de 1 grau Celsius a cada 55 metros de profundidade. Considerando que a parte mais profunda da mina seja de 2.453 metros, qual é a temperatura aproximada nessa região? E se a temperatura ambiente na entrada é de 20 graus Celsius. Okay? Então, nessa questão aqui, vocês vão pegar este valor, 2.453 metros, e dividir por 55 metros. Tá? Então, o valor aproximado vai ser de 44 graus Celsius. Ou seja, no interior, né, mais profundo da mina chegará, né, cerca de 44 graus Celsius, né, mais quente do que a superfície, o que corresponde a uma temperatura interna de 64 graus Celsius. Okay? Vamos lá para 2. Os seres humanos sempre tiveram muita curiosidade sobre os processos que acontecem no interior da Terra. Então, entre o século XVII e o século XVIII, ocorreu, né, um certo avanço sobre os conhecimentos da Terra. Entretanto, no final desse período, acreditava-se ainda que o seu interior era constituído por inúmeros túneis conectados entre si e a camada preenchida com materiais expelidos pelos vulcões. Então, tomando por base seus estudos sobre as estruturas da Terra, descreva a importância, né, do planeta, né, de acordo com seus conhecimentos atuais. Então, a sugestão de resposta poderia ser essa. Então, o interior da Terra é formado por várias camadas. A primeira é a crosta terrestre, né, também chamada de litosfera. A segunda, o manto. E a terceira, né, a mais interna, é o núcleo. Né? Então, nós temos a camada mais superficial, né, que é a crosta terrestre, também conhecida como biosfera. Nós temos, né, mais abaixo, nós temos o manto e depois nós temos o núcleo. Questão 3. No século XVIII, alguns autores escreveram, né, sobre os peixes petrificados, né, sugerindo que eles poderiam ter se originado de ovos normais desenvolvidos na areia úmida, em vez de se desenvolverem na água. Explica qual é provavelmente a origem desses peixes petrificados.
Então a sugestão de resposta poderia ser a seguinte. Então, provavelmente, são fósseis de peixes que ficaram presos sobre o leito do oceano, sendo cobertos por sedimentos, e que ao longo de milhões de anos tiveram seu corpo mineralizado, né, e preservados na rocha. Vamos agora para a questão 4. Observe as camadas, né, os estratos de rochas sedimentares representados abaixo. Então, nós temos aqui, né, várias camadas que vão de 1 a 12. E vamos responder agora as questões abaixo. Alternativa A. Sabendo que os trilobitas, né, que são dessa imagem aqui, né, surgiram há cerca de 400 milhões de anos, qual período de tempo pode ser observado nessa representação esquemática? Então, a sugestão de resposta é um período, né, de 400 milhões de anos, porque a camada mais profunda, né, pode ser datada pela presença, né, desses animais. Então, se você observar nessa imagem aqui, ó, né, então, os primeiros seres vivos que surgiram, né, como você pode observar aqui, são os trilobitas. Então, né, então ele está datado em 400 milhões de anos atrás. Ok? Vamos lá para B. Em que tipo de ambiente viviam os seres encontrados na camada de 1 a 5? Né, então, a resposta seria, né, ambientes aquáticos, né, de água doce e marinhas. Okay. C. Ao longo de milhões de anos, que tipo de organismo surgiu primeiro, os trilobitas ou os peixes? Explique sua escolha. Então, sugestão de resposta seria o quê? Os trilobitas, né? Pois os fósseis de peixes só aparecem em camadas bem mais acima, né, dos fósseis dos trilobitas, né? Então, vocês iam analisar, né, essa imagem aqui acima, né, e vocês vão perceber que, né, na camada 1, né, então estão os trilobitas, e depois, né, os peixes só surgiram, né, nas camadas mais acima, né? A ilustração a seguir apresenta as principais camadas da Terra, então desde o interior até o limite com o espaço sideral. Anote ao lado de cada camada o seu respectivo nome. Então vamos começar da parte superior, né, que tem contato com o espaço sideral, e até a parte inferior, né, que é o núcleo. Então, começando aqui com a exosfera, depois nós temos termosfera, mesosfera, estratosfera, troposfera, hidrosfera. Logo abaixo nós temos crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Ok? Vamos lá para a questão 6. Nas calçadas de Araraquara, em São Paulo, há placas de arenito que exibem pegadas fossilizadas de dinossauros que viveram na região há milhões de anos. O estudo dessas pegadas foi iniciado pelos paleontólogos italianos Giuseppe Leonardi. Sobre o assunto, responda. Então, vamos lá para a alternativa A. O que é arenito? O arenito nada mais, nada menos que uma rocha sedimentar, né, que passa por um processo de desgaste natural, né, com o passar dos anos. Tá? B. Explique de que modo se formaram as pegadas dos fósseis. Né? Então é muito simples também. Né? Então, os dinossauros, né, eles, né, ao passarem por um local muito úmido, né, deixaram as suas pegadas. E essas pegadas elas foram recobertas por sedimentos, né, que depois, por um processo, né, de milhões de anos, elas, né, solidificaram, né, e com o passar de anos e anos, eles começaram a passar por um processo, né, de degradação natural, que é um processo de intemperismo, né, e ficando novamente expostas. Tá? Questão 7. Pesquise sobre o que faz o paleontólogo, escreva um pequeno texto a respeito da importância desse trabalho. Então vamos lá, sugestão de resposta.
Então, o paleontólogo é um profissional que estuda os fósseis e os registros pré-históricos dos seres que já habitaram, né, o planeta Terra. Então, essa ciência estuda a evolução geológica da Terra e como os primeiros habitantes viveram por aqui. Além disso, os paleontólogos também analisam fósseis animais e vegetais, e é preciso ter conhecimento de biologia, geologia, botânica, zoologia e também, né, de geografia. Questão número 8. Entre 12 milhões e 1,5 milhão de anos atrás, erupções vulcânicas no oceano produziram um dos mais belos arquipélagos brasileiros, o arquipélago de Fernando de Noronha. Então, explosões de lava construíram uma montanha cuja base encontra-se 4,2 km de profundidade, formando a ilha principal. Durante milhares de anos, o cone vulcânico originou sofreu a ação de ventos, do sol, da chuva, das marés e das ondas, o que o modificou até apresentar o relevo atual. Alternativa A. Pesquise e explique o que é um arquipélago. Então, o arquipélago é um conjunto de ilhas, uma próxima às outras. B. Qual a origem do tipo de rocha forma a maior parte do arquipélago de Fernando de Noronha? São rochas magmáticas ou rochas ígneas. Alternativa C. Costumamos ouvir que no Brasil não existem vulcões, mas será que há milhões de anos eles existiam na região que hoje forma, né, o nosso país? Justifique sua resposta. Então, a sugestão, né, de resposta seria a seguinte: antigamente, sim, há milhões de anos atrás, né? O nosso relevo se formou há milhões de anos atrás, né, no período chamado de passado, né, geológico. Questão 9. Sobre a atmosfera, responda as perguntas a seguir. Alternativa A. Como seria o mundo se a atmosfera não existisse? Justifique sua resposta. Então, a sugestão de resposta seria a seguinte. Então, a Terra seria muito fria e a radiação ultravioleta prejudicaria a vida. As condições para a vida seriam bem diferentes, pois não haveria gás oxigênio para os seres vivos, né, respirarem, e nem o gás carbônico para, né, as plantas realizarem a fotossíntese. B. Alternativa B. Partindo da região da atmosfera que nos envolve, identifique as camadas que formam a atmosfera. Então, começando, né, da parte, né, onde nós estamos, que é chamada de troposfera, depois passamos para a estratosfera, mesosfera, termosfera e a parte, né, que tem contato com o espaço sideral é a exosfera, que é a última camada. Questão 10. Observe com atenção a ilustração a seguir e responda o que se pede. Então vamos lá. A. Marque um X sobre o fóssil mais antigo e explique sua escolha, né? Então, olha só, então vocês iam marcar um X nessa região aqui, né, a camada 1, que é a camada mais profunda, né? Por quê? Porque, de acordo com os estudos, com os cientistas, né, os seres vivos que são chamados de trilobita, eles viveram há cerca de 400 milhões de anos atrás, tá? B. Em que tipo de rocha os fósseis podem ser encontrados? São nas rochas sedimentares. Okay? Rochas sedimentares. C. Porque não existe fósseis nas rochas ígneas? É porque nas rochas ígneas são formadas a partir do resfriamento do magma, né, do magma derretido ou parcialmente derretido. Não possui fósseis por causa da temperatura, né, e a pressão alta no interior da crosta terrestre. Tá? Agora vamos para a questão 11. Agora você já aprendeu um pouco mais sobre nosso planeta. Procure responder aquela pergunta do início do capítulo. É provável cavar um longo túnel e chegar ao Japão? Justifique sua resposta. No caso, a resposta é não, né?
Nós já vimos isso anteriormente, né, na nossa aula, que a cada 33 metros perfurado aumenta 1 grau Celsius, né? Então, quando cada vez mais você vai perfurando, então vai aumentando a temperatura, né? E logo com isso você vai chegar, né, no manto, né, que também já é muito aquecido, e depois até o núcleo. Então, é impossível, né, perfurar, né, altas profundidades, ok? Então, gente, a gente finaliza aqui, né, a correção, né, das nossas atividades, né, da página 50, 52, 53, 54, ok? Muito obrigado e até a próxima.